Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanisgia e eu estou aqui para ajudar vocês nas questões e correções do Enem de 2012. Bom, a gente está corrigindo o caderno amarelo, primeira aplicação. Galerinha, a gente agora vai para a questão 40. Essa questão ela é de história, sobre os indígenas, né? Bom, o que está dizendo a questão? Tá falando assim, ó. A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco, e se isso sucede os que estão com os que estão já civilizados, como não sucederá com mesmo esses que estão ainda brutos? Que acontece? Aqui, né, no caso, seria um índio falando. Em 1749, ao separar de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu as diretrizes da política higienista pombaliana. Isso tem muito a ver com aquela questão de catequização dos índios, lembra? Marquês de Pombal. Sim. Aí aqui tá falando desse Dom Marcos de Noronha. Aí, tá. Que incentivava a criação de aldeamento em função. Por que ele incentivava essa criação de aldeamento, principalmente em relação aos indígenas? Letra A. Das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores que ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras? Não, né? B. Da propagação de doenças originadas do contato com os colonizadores que dizimaram boa parte da população indígena? Também não, né, gente? Até então que a gente sabe, né, que foram os portugueses que trouxeram gripes. Muitos índios morreram de gripes e de doenças de origem de Portugal. E até hoje tem aqui no Brasil, infelizmente, essas doenças, né, de vírus e tal. Mas também não é. Qual que seria o objetivo deles em fazer isso? Não tem a ver com a propagação dessas doenças, né? Vamos ver aqui, letra C. Do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração, o que garantiu sua supremacia na administração colonial. Galerinha, lembra que até então teve uma época que os escravos os negros eram considerados escravos, né? Eram escravizados aqui no Brasil. E os índios também. O que aconteceu? Esse pensamento foi sendo modificado. Mas aqui a gente não está falando sobre esse interesse. O que te poderia deixar na dúvida, né? Da letra C, do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração. Sim, muitos defendiam isso, para eles serem protegidos e não escravizados, mas aqui não é bem isso que está se referindo a essa questão. O que poderia te confundir, sim, nessa questão de catequização dos indígenas. Mas não é a letra C. Olha só, nem a D. Da política racista da coroa portuguesa, contrária à miscigenação, desculpa, que organizava a sociedade em uma hierarquia denominada pelos brancos. Também não estamos falando sobre isso. Houve sim, né, uma postura racista da coroa portuguesa e sempre houve, gente, não tem comparação sobre a escravidão dos negros aqui no Brasil, que foi uma coisa horrorosa e foi algo assim muito explorador, muito estigmatizado, né, que a gente vê até hoje. Mas aqui não estamos falando sobre isso, até porque poderia te jogar no buraco, sim, essa questão. No fato, especificamente nessa questão, seria a letra E, da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular, que eles não estão sendo bonzinhos, né? Estamos falando sobre, como diz aqui no texto, ó, já estão civilizados, civilização dos índios, nessa questão dessa teoria pombalina, né? Aqui no caso eles não estão protegendo os índios, ao contrário, estão incentivando o trabalho regular deles, da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, né? Objetivando sua adaptação
as exigências de trabalho. Com o objetivo é isso, a escravidão, a escravizá-los. Entendeu? Não estamos colocando o lado de catequização, até que porque esse lado da catequização eles apoiaram eles. Aqui não. Ao contrário, muito pelo contrário, estão colocando uma necessidade de escravizá-los também. Até porque, de imediato, o interesse dos portugueses tem até muita questão da língua, né? Da variedade linguística, que cai tem muito nas questões de linguagem, principalmente dos Enems, sobre a interação que eles fizeram justamente por isso. Eles tinham esse objetivo, além de explorarem também dos índios. Claro que não foram, houve muita escravidão indígena, a gente sabe, mas não tanto quanto a escravidão dos negros. Até porque depois, né, houve essas ideias de que eles teriam almas, os indígenas e os negros não, algo racista, mas tinha assim esse foco dos jesuítas, né, em catequizar os indígenas, pelo fato de privilegiarem eles ao invés dos negros. Mas nessa questão aqui especificamente, a gente está falando da letra E, que é o contrário, a necessidade do controle dos brancos sobre essa população, certinho? Então tem que prestar muita atenção para você não confundir, que acaba deixando assim confuso essa parte sobre esse tipo de teoria, né? Até porque são inúmeros assuntos que a gente pode abordar sobre isso, certo? Então, gente, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro aí pra vocês. Curtam e compartilhem, que vai estar ajudando bastante no canal. E se inscrevam para receber mais correções. Te vejo na próxima questão de humanas e tchau, tchau!